Voltei. Bem, no último vídeo eu organizei um pouquinho melhor a forma como eu quero fazer esse trabalho. E é um trabalho amador esses vídeos que eu estou fazendo. E eu quero muito que vocês, mesmo sendo dessa forma, vocês aceitem de bom grado, porque ele está sendo feito com muito carinho para atingir muitas pessoas. Eu quero realmente que muitas pessoas aprendam. Eu fechei o anterior falando das características do louco, do arcano louco, e como é que ele se encaixa. E eu vou normalmente pegar os arcanos, além de falar das características dele, eu vou supor que exista um jogo em cruz, né, com 4 posições, e dessas 4 posições, este arcano ele vai estar representando uma circunstância, um motivo, um ponto, né? Então, como eu colocado no começo, nós temos aqui, ó, o louco, que é esse arcano que eu coloquei lá no outro vídeo. Eu coloquei falando sobre a infantilidade dele, a imaturidade, a jovialidade, a energia criativa, aquele que dá o primeiro impulso, nasceu uma ideia e ele vai trabalhar isso para que isso se concretize, mas ele ainda não sabe exatamente como, ele só sabe que ele está pronto e ele quer, e ele vai tentar de todas as formas transformar aquele sonho em realidade, né? Ele tem, como eu falei no vídeo anterior, ele tem características de irreverência, ele tem características de alegria, ingenuidade, infantilidade, imaturidade. Representa as crianças, o espírito daquela pessoa bem idosa também, que é dependente já de alguém, para as pessoas fazerem alguma coisa para ela. Enfim, ele abrange essas circunstâncias. Então, nessa posição, nesse jogo em cruz que eu estou sugerindo, ele, na verdade, você coloca na posição número 1, que é a sua esquerda, você vai encontrar a primeira posição, vai se tratar de pergunta. Geralmente, o número 1, a pergunta número 1, é uma pergunta. Aparecendo esse arcano nessa posição da pergunta, da questão, essa pergunta está se referindo a um projeto nessas condições. Ele está pronto, a ideia, criou, imaginou como é que tem que ser, como é que pode ser, e aquilo vai germinar, aquilo vai reproduzir, ele vai criar, ele vai se transformar em algo concreto, em algo relevante, algo que realmente exista, passe a existir, não esteja só no ponto de pensamento, da ideia, do ideal, né? Então, ele vai, nessa questão, ele representando a questão, ele representa isso. Essa ideia você tem, você sabe, você pensou, planejou e você quer executar, tá? É nesse ponto que você está. A segunda posição, a da tua direita, ele vai representar as dificuldades. Então, a gente pega esse arcano, ele vem para a posição da direita. Lógico, os arcanos, eles são 22. Então, esse arcano aqui, a probabilidade dele reaparecer no jogo é quase nenhuma. Quer dizer, então, você tem de opção os outros arcanos que vão formar aqui o contexto, né? Vai existir um contexto, uma história que você vai estar decodificando, você vai estar compreendendo, você vai estar fazendo a conexão desses arcanos nessas circunstâncias. A circunstância da pergunta a gente já foi, agora a gente vai para a circunstância da dificuldade, que pode ser uma dificuldade da pessoa, ela tendo que superar alguma coisa nela, pode ser uma dificuldade de algo que está fora do contexto dela, ela não podendo fazer, pode ser uma circunstância de colaborar com o que você quer, como que vai apontar o que você precisa fazer ou como você precisa fazer para você ter um resultado mais de acordo com o seu objetivo, com o seu pensamento, com o seu querer. Então, aqui você vai tendo louco como dificuldade. Qual a dificuldade, de repente? Você tem um projeto, mas está faltando a criatividade, está faltando, você quer, mas você precisa, dentro do contexto de história que você está, você precisa criar, você precisa ou abandonar essa característica infantil, irreverente, ou uma necessidade de você tem alguém, uma dependência, alguém que dependa
de você, e aí essa criança, ela pode estar criando uma dificuldade de você atingir o seu objetivo. Então, esse arcano nessa posição, ele está te dando essas características de que nível de dificuldade. É uma dificuldade a ser superada? É alguma coisa, algum problema que você precisa solucionar antes de resolver ou realizar esse teu objetivo? Ponto. Então, vão ter outros arcanos que, evidentemente, eles vão te dar essa direção, essa posição, esse posicionamento. A gente vai para a terceira posição. A terceira posição, ela é a número 3, ela ficaria aqui em cima. Então, aqui a pergunta à esquerda, né, no vídeo aqui, a minha esquerda, né, no vídeo, a minha direita, a minha esquerda no vídeo, para mim, né, a minha esquerda aqui, ela é a pergunta, ela é a questão. Aqui à minha direita, você vai ter o que você precisa fazer, qual é a dificuldade, qual pode ser o impedimento, o que você tem que organizar melhor para atingir o seu objetivo. Aqui na frente, né, aqui pelo vídeo, vai estar na minha mente o que eu quero, o que eu preciso, qual é o meu objetivo. Tem a pergunta, tem o que é a dificuldade, mas tem o meu objetivo, tem o que eu quero, tem o que eu quero almejar, eu almejo e quero realizar. Então, vamos supor que isso caia, tem os arcanos que estão aqui, e na mente caiu o nosso arcano aqui, o louco. Então, na mente dessa pessoa, ele tá preocupado com uma pessoa que é dependente dele, um filho, uma pessoa de idade, ou alguém que tem algum tipo de deficiência, ou ele tem uma deficiência e ele está preocupado se aquilo vai atrapalhar, como é que aquilo vai se processar para ele solucionar e chegar a resolver aquela questão, a realizar aquela questão que ele estava colocando aqui, que ele quer fazer. Então, ele tem essa preocupação aqui. E ele pode estar pensando assim, eu não quero fazer nada, tenho esses projetos aqui, mas eu quero abandonar tudo, eu quero seguir um novo rumo, eu estou cansado, ou ele está assim, ele está querendo qualquer coisa, ele quer fazer uma festa, ele quer... Enfim, a mente desse consulente, dessa pessoa que está nessa situação, ou que está verificando isso, chegando a esse louco aqui no objetivo, a objetividade dele, na verdade, está só nos sonhos, nas esperanças, nas possibilidades. Eu quero, eu gosto, eu vou, mas nada assim que realmente seja concreto. Então, ele não está tendo um foco, nem está tendo um objetivo assim concreto de realizar-se. Então, vamos ver. Quando você pega os arcanos da mente, o que está na cabeça das pessoas, ele conversa, claro, ele vai conversar com o que ela está perguntando e vai conversar com qual é a dificuldade. Então, esse conjunto de arcanos aqui, eles vão te dar uma direção qual a seta, qual o movimento que está havendo para aquele processo, para aquela pessoa estar vivendo aquilo daquela forma. Então, o que acontece? A gente vem aqui, né? O que acontece? A gente bota aqui embaixo, ó, tem a minha esquerda, a minha direita, a parte superior, que é o objetivo, o que a pessoa quer realmente, o que ela tem em mente, e aqui vem a resposta, diante do que eu quero, o que eu tenho que superar, o que eu tenho na mente para realizar realmente, e aqui vai vir o resultado desse processo, qual vai ser o resultado. Vamos supor que num processo X, o resultado foi o louco. Então, se o resultado é o louco, ou seja, todos aqueles pontos que estão surgindo no jogo e que são seus ideais, seu objetivo, seu pensamento, sua vontade, ele vai cair no plano da não realização. Ele é um projeto que ele não tem consistência. Ele tem uma certa dificuldade, ele está imaturo, é um projeto que ainda tem que ganhar força. Apesar de ser um projeto que bem abraçado, bem estruturado, ele tem um resultado muito positivo, né, que o mago, ele representa esses conceitos que nele mesmo, por si só, ele já é complexo, já possui toda a complexidade
da conclusão, ele ainda não começou, né? Então, quando você tem esse arcano aqui como resposta, você vai precisar realmente amadurecer de algum modo, numa direção que os arcanos que estão no jogo podem te dar para você chegar a essa maturidade, você atingir essa maturidade. Então, o conselho aqui, o resultado seria uma resposta: olha, você precisa amadurecer melhor essa questão, essa ideia não está muito bem definida. E outra, ele pode estar representando uma criança, ele pode estar representando uma possibilidade de uma gravidez. Então, talvez os projetos que estão aqui, o empecilho, a dificuldade, pode ser exatamente o fato dessa pessoa que vai ser mãe, ou vai gerar um filho, está gerando uma criança, e a possibilidade é de inúmeras coisas. Um homem mesmo, numa situação dessa, a mulher pode estar grávida, ou enfim, ele tem uma questão, tudo que englobar esse contexto, ele vai ser representado pelo louco. Claro que o consulente é que ele vai ter condições de colocar essa questão ampliar um pouco mais e te dar mais informação, ou então você mesmo, você abrindo, você vendo o seu jogo, você conhece o contexto em todos os detalhes. Então, isso aqui só te dá ele vai focar, vai te dar um alerta: olha, é aqui que mora o resultado, é aqui que está, como é que está acontecendo, você tem isso tudo aqui, mas é esse resultado que você está recebendo, é esse resultado que você está tendo. Então, é assim que vai funcionar o louco na posição da resposta. Aí, se esse louco, você fez aquelas contas que eu já falei, que aqui, nesse jogo, onde tem esses 4 arcanos, ele vai ser uma soma, ele vai servir para somar. Então, ele aqui vai estar valendo 22. Se você tem um arcano, vamos supor, você tem o arcano número 5 aqui, que é o Papa, você tem o arcano número 12, que é o enforcado, você tem o arcano aqui, número 16, que é a torre. Então, você vai consumar 12, 16, com 5 vai dar 12, 18, 28, com 5, 33. Fiz a conta errada. Mas, vamos supor, eu fiz a conta errada. Eu deveria fazer a conta direitinho. Tá, 18, 16 com 12. Você tem 8, 28. 28 com 5, 28, 9, 31, 32, 33. 33 com 22, que é essa aqui. 33 com 22, 55. 5 mais 5, 55 você não tem nenhum arcano que tenha essa numeração. 5 mais 5 dá 10. Mas eu tenho que transformar isso para um dígito só, porque é uma oportunidade de sair o mago. Quando você tem a somatória de 5 com 5, você tem o 10. Então, você tem o 10. 1 mais 0, para ficar um dígito, você vai ter 1. Então, a síntese dessa tua pergunta aqui vai ser o mago. Então, nessa questão, você conseguiu o mago. Então, o resultado a sua síntese vai ser representado por ele. Tá? Mas, no caso, esqueçamos isso é só para referência, tá? Como seria a somatória desse jogo, esse arcano nessa posição. Em qualquer uma delas, ele vai ter o número 22 como referência, em qualquer uma das posições. Ele é o 22. Né? Aí vamos supor, ele saiu, você conseguiu lá, você fez um jogo, e quando você somou os 3 arcanos, você veio 22 para você. Então, ele aparece na síntese. Ele, como no centro da síntese, por mais contextos definidos, ou resultados, ou posições e tal, ele vindo na síntese, você pode ter certeza que vai ser necessário, você vai ter, se você não amadurecer, se você não observar, se você não prestar muita atenção em todos os detalhes, dificilmente você vai concluir esse projeto com total segurança. Pode correr um risco muito sério de, por falta de atenção, acontecer uma coisa ruim na sua vida. Vamos supor, um exemplo que agora está muito em voga, quando a onda bateu na ponte ali da Niemeyer, onde levantou a pista onde as pessoas corriam e morreram 2 pessoas. Esse projeto, ele podia ser representado pelo louco. Ele veio todo, funcionou todinho, tinham condição, sabiam como fazer, como precisava fazer,
um detalhe custou a vida de 2 pessoas. Então, isso, quando o louco está nesse centro, quando o louco está nessa posição de síntese, você tem que ver os aspectos positivos, tudo bem, como é que vai acontecer, como é que vai acontecer todo o processo da concretização, vindo ele no meio, seja o processo que for. Você fique atento para detalhes que podem trazer ter grandes consequências. Pode ser boa, mas é um pouco raro, porque nesse contexto de síntese ele vem apontando para alguma irresponsabilidade, alguma falha, algum engano, né? Então, ele é no centro do jogo e pode estar simplificando, de repente, na simplificação, né? Você pegando ele, você vai perguntar assim, se você souber um pouco sobre tarô, vai falar, mas não se representa a gravidez, o neném, a mulher grávida? Isso em contextos independentes. Você vai ter que ter outras histórias, outros arcanos, para você ter uma conclusão dessa categoria. Ele sozinho, ele vai representar, pode representar esse tipo de coisa. Um bebê, uma pessoa indefesa, uma pessoa de muita idade que não tem mais autonomia, enfim, ele pode representar essas situações. Mas, em termos de conceito, de síntese, de questionamento de jogo e orientação, ele está te orientando, olha, cuidado com o que você tem aí na frente, porque as coisas não são bem assim, né? Então, é importante ter essa colocação. Bem, isso como eu falei no início, isso aí é como funciona o jogo. Eu estou dando todas essas informações e essas características para você entender que é assim que se aplica esse arcano nas circunstâncias da vida, e você pode usar ele, compreender ele quando ele está fazendo conexões com os outros arcanos. Mas o mais profundo desse curso, desses vídeos que eu estou postando, desses vídeos que eu estou fazendo, é orientar, ensinar que isso aqui é um oráculo, isso aqui é uma ferramenta para autoconhecimento também, porque no momento você pode estar vivendo imediatamente, agora, no presente, você pode estar vivendo um louco, você pode estar sentindo essa irreverência, sentindo essa necessidade de largar tudo, ou você está se sentindo na dependência de alguém, ou você precisa... tem diversas situações em que você pode estar vivendo um louco na sua vida. E conforme você quer fazer uma análise, eu vou ensinar como você fazer uma autoanálise sobre as circunstâncias que te levaram a ser, a estar, a fazer, a agir da forma como você age, de ser da forma que você é, e fazer por que você faz daquela forma, porque isso está tudo numa história. Existe uma história energética de vidas na tua época, antes de você nascer, antes você já tinha os compromissos, as suas missões, após o nascimento, os traumas que você adquiriu, os traumas que você traz, que você tem que resgatar, os traumas que você cria a partir do seu crescimento, da história de vida que você vai ter nesse momento, nessa vivência daqui. Então, são vários conceitos, vários momentos da vida que você, através desse oráculo, através desses arcanos, através dessas circunstâncias que formam o nosso caminhar, né, espiritual, energético, ele traz para a gente muitas coisas. Nós trazemos conosco o tempo todo coisas que nós experimentamos, coisas que antepassados nossos experimentaram, e você hoje se comprometeu com ele em um determinado momento, você ia ajudar a resgatar esse problema. Então você vive situações que às vezes não foi você, na verdade, que originou, mas elas foram originadas por um parente, por um ancestral. Você hoje tem essa responsabilidade. Você fala, por que essa dor? Porque você assumiu a responsabilidade em um determinado momento de resgatar aquilo. Parece que todas as dores, todas elas, e vitórias também, não são só dores, as vitórias também, elas já são pré-organizadas para que nós atinjamos, né? Toda a história, ela tenha a história que tiver, sempre existiu uma sequência para ser seguida. É o que tem que ser, como tem que ser. Não, podia ser assim, não.
é como tem que ser. A gente pode até pensar que poderia ter outros fins determinadas situações, mas o fim que teve era o fim que tinha que ter. Então, elas servem, todas as histórias, todos os contextos, servem para nos ensinar, servem para nos colocar, e essa informação está aqui. Então, vamos guardar, e em um momento que ela aparecer para mim, eu tenho que lembrar que ela também está inserida nesse contexto, ela também faz parte desse arcano, ela também vai me alertar em algum determinado momento. Então, o objetivo maior de eu estar postando, de eu estar fazendo esses vídeos para você aprender e usar e compreender todo esse processo, todo esse oráculo, tudo isso que ele vem trazendo, ó, entregando para você de bandeja. E os livros, eles têm as circunstâncias, isso que eu estou passando, eu passo para ficar uma coisa completa. Mas qualquer livro dos arcanos, qualquer livro mesmo, é literatura, né, voltada para esse tema, com segurança você vai saber o que ele representa, quais são as circunstâncias que ele abrange. E daí fazer esse trabalho de autoavaliação, de autoconhecimento, de recuperar, de regenerar situações tuas mesmos. Quantas pessoas sentem medo, quantas pessoas têm fobias, quantas pessoas vivem em situações, elas se repetindo uma atrás da outra. Você sai de um contexto de relacionamento, você entra num contexto... Quantas mães que têm um relacionamento dificílimo com suas filhas e vice-versa, quantos pais e filhos, quantos irmãos, quantas situações de vida que te levam até atitudes hoje na vida, na sociedade, em função do que você trouxe, do que você recebeu, do que você deu, enfim. Esses traumas te formaram, esses traumas deram origem a essa pessoa que está aqui agora na minha frente, assim como deu origem a mim, deu origem a você, deu origem a todo mundo. Então, é aqui que a gente vai usar, é aqui que a gente vai aprender a se conhecer e a fazer um trabalho profundo de reconhecimento, de autoajuda, de colocação, para chegar o momento de encontrar, de ser feliz, conseguir ser alegre, que os problemas, as coisas não sirvam para te abalar, mas para te fazer observar as coisas, como elas funcionam, como elas estão funcionando, como elas são na vida, e você melhorar sempre, tá? Vou parando por aqui. Gratidão, esse vídeo está longo, mas gratidão por você ter vindo, para você ter assistido, para você ter tido a paciência para aprender isso. Fico muito feliz, e em breve eu vou postar o próximo, que vai falar sobre o mago, né? Abrangendo exatamente a questão do mago, como é que ele aparece nas posições e o que a gente pode, como é que a gente pode usar da melhor maneira o mago. Fique com Deus, até breve. Muito obrigada.